que se relaciona com acolhimento linguístico, intercultural para os migrantes, e estamos juntos também em vários projetos. Inclusive, este curso forma parte desse projeto, de um projeto geral que tem a ver com acolhimento para migrantes. E este projeto, Pedagogia de Fronteira, o Paulo também sabe, muitos de vocês também sabem, é um projeto que, na verdade, é um curso de formação continuada que foi proposto desde 2016. Então, nós tivemos o Pedagogia de Fronteira 2016, 2017, 2018, todos os anos. Só que em todos estes anos, nós restringíamos ao pessoal de Foz do Iguaçu, a Secretaria Municipal de Foz do Iguaçu, em específico, nos últimos anos. E este ano, então, com a parceria do professor Lindomar, Florência, que está por aí também, que é bolsista do projeto, decidimos, então, ampliar um pouquinho, fazer o curso online, e vocês viram como se amplia as fronteiras quando nós ampliamos também a perspectiva de poder fazer online. Claro que não é igual que o presencial, né? Mas se ampliam as fronteiras e também se ampliam os encontros. Então, nós vamos a ter um encontro por mês, este é o primeiro. Vou apresentar brevemente, vamos conversar com o doutor Paulo Alves da Silva, porque o Paulo, que é um querido amigo, conhece muito bem as fronteiras. Eu arrisco a falar que, em termos de educação e fronteira, o Paulo é uma grande referência, porque ele conhece desde muito tempo, não só as fronteiras, sino esse pensamento de um currículo intercultural. Ele trabalhou no programa de escolas interculturais de fronteira, foi coordenador, enfim, ele conhece, tem todo esse conhecimento, tem experiência de pensar, inclusive refletir sobre pensar um currículo intercultural para e nas fronteiras. Então, é um prazer começar com o Paulo. Nós vamos a ter vários encontros. O próximo encontro vai ser em novembro e teremos uma professora de aqui, da rede estadual, que apresentará também uma pesquisa de acolhimento com alunos imigrantes. Logo teremos uma professora também de aqui, também bolsista do projeto, que ela fará uma apresentação sobre formação. Na verdade, é uma charla, um debate que é a proposta dos encontros, sobre formação e fronteira. Logo, depois também uma professora do IFPR, que falará sobre desformação na fronteira. E depois também teremos um pouquinho de conversa com outras fronteiras, como com as fronteiras de Corumbá, a fronteira inclusive de Santa Maria, e falaremos um pouquinho também sobre a perspectiva de a fronteira e a educação, pensando um pouquinho no aspecto não só do currículo, sino também do acolhimento e da realidade dos migrantes na fronteira. Então, vou apresentar muito brevemente hoje ao Paulo, porque ele tem um currículo imenso. Aí, então, brevemente vou apresentar o Paulo, possui licenciatura em Pedagogia e em Letras, Línguas Portuguesa e Espanhola, mestrado em Educação, doutorado em Educação pela Universidade de Brasília, pós-graduação Lato Sensu em Psicopedagogia, e é professor do Instituto Federal de Goiás, Campus Águas Lindas, que ele me falou que também está aí na fronteira. Então, como falei anteriormente, Paulo foi docente do Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília, assessor pedagógico, autor como consultor educacional, autor de material didático, foi especialista do SESI Departamento Nacional, não só pensando nos currículos, sino também propostas pedagógicas. E eu conheço o Paulo, e é importante, ressaltei isso, ele foi coordenador nacional do programa de Escolas Interculturais de Fronteira no MEC, quando, na verdade, o programa estava se reestruturando um pouquinho. Acho que depois o Paulo também vai nos comentar sobre isso. Então, o Paulo tem um trabalho muito importante com as fronteiras e a educação, e específico pensando esse currículo intercultural nas regiões de fronteira. Eu acho que vai ser um debate muito rico,
para todos nós. Então, eu queria muito que o Paulo estivesse hoje no primeiro encontro para abrir esta perspectiva aqui e estas fronteiras para nós. Então, mais ou menos, nós pensamos que o Paulo tenha um tempo de fala de 40 a 45 minutos e depois abrimos para perguntas, tá bom? Vou pedir, então, todos já estão com o microfone fechado, vou pedir, então, fechar o microfone e deixamos a palavra para o Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, minha querida amiga e companheira aí de lutas pela educação na fronteira, né? Eu agradeço imensamente esse convite, me senti honrado, né, por fazer essa primeira conversa sobre a pedagogia da fronteira. É algo que para a gente é muito caro, né, muito importante. Então, vamos tentar fazer essa contribuição aí a partir do currículo, né? As reflexões sobre o currículo numa perspectiva intercultural para as escolas em regiões de fronteira. Como a Jorgelina falou, eu também estou como Cauê, né? Numa região de fronteira interna. Não temos a barreira da língua, mas temos todas as outras barreiras possíveis e conflitos também aqui na divisa do Distrito Federal com Goiás. Mas aí é assunto para outro momento, para a gente discutir outras fronteiras, né? E outras interculturalidades também. Bom, o meu campo de trabalho, de pesquisa, tem sido mesmo a área do currículo. E essa nossa conversa aqui também é muito fruto da pesquisa de doutorado, né? Trouxe algumas reflexões a partir da nossa tese e algumas também, né? Alguns caminhos para se pensar o currículo na perspectiva intercultural. De antemão, queria falar para vocês, né, eu trouxe alguns slides aqui como material de apoio, mas eu não vou fazer a leitura deles, eu deixei mais como suporte visual para quem quiser ler também algumas coisas que estão aqui, mas eu vou falando de uma forma um pouco mais fluida. Eu queria trazer alguns dados para a gente conversar, né? E algumas perspectivas também de discussão no campo do currículo. Primeiramente, né, também dizer que currículo não é uma lista de conteúdos ou um documento onde se diz o que se tem que ensinar e aprender apenas, né? O currículo é mais que um documento, o currículo é um campo, uma força, digamos assim, né? Uma força educacional, pedagógica na escola. Então, outras questões estão para além de um documento orientador do trabalho entre professor e aluno de toda a escola. Então, a gente vai por esse caminho. Se mudou. Para início de conversa, eu queria que vocês colocassem no chat um pouquinho rápido assim, quem já atuou ou atua em escolas em região de fronteira, ou se pesquisa a temática, ou se interessa por ela e ainda não faz pesquisa. Então, queria que vocês colocassem aí para a gente retomar daqui a pouquinho, se já participou do programa Escolas Interculturais de Fronteira, e também como vocês veem o currículo da escola na fronteira. Ele é ou deve ser um currículo nacional, ou se realmente a gente vai partir para assumir o currículo para a região de fronteira como intercultural. E como é ou deve ser o material didático? Porque aqui a gente tem um grande paradoxo, né? No Brasil principalmente. Como a gente importou esse modelo de material didático, especialmente dos Estados Unidos, nos anos 60, o material didático ele se torna praticamente o percurso curricular do aluno na escola, deixando pouquíssima margem, né, para as questões de contexto ou questões de fato personalizados, digamos assim, para cada um desses territórios. E num contexto de fronteira é mais complexo ainda, porque os objetos de conhecimento que estão ali no material, de certa forma, eles contemplam um outro centro, né, gravitacional do currículo, que são os grandes centros, que acabam trazendo exemplos, lugares, costumes, culturas de lugares onde os produtores, né, os autores do material didático estão. Então, a parte diversificada acaba ficando um pouco prejudicada. Já já eu olho o chat, que vocês colocassem aí. O contexto, né, dessa nossa conversa, a
Jorgelina falou aqui algumas informações, né? A minha atuação no programa Escolas Interculturais de Fronteira e no setor educacional do Mercosul, especialmente no período de 2012 a 2014, apesar do programa estar no mesmo setor que eu trabalhava desde 2005, então eu acompanhei a negociação toda e o meu caminho se encontrou com o PEIF em alguns lugares. Por exemplo, em Uruguaiana, um grande encontro que teve do PEIF, eu estava fazendo um encontro do ensino fundamental de 9 anos. E ali a gente começa, então, já a fazer esse intercâmbio de ideias e de perspectivas. Durante essa virada do PEIF, né, essa reformulação de 2000, a partir de 2010, na verdade, que eu já entro nessa reformulação, nós tivemos uma etapa muito importante de articulação entre os países vizinhos, as secretarias de educação, as escolas e as universidades. Então, foi um caminho muito interessante, porque inicialmente o PEIF ele estava sendo desenvolvido pelo IPOL, Instituto de Política Linguística, né, de Políticas Linguísticas da Universidade Federal de Santa Catarina, e passou por uma perspectiva de que as universidades, como formadoras de professores, como os grandes centros de pesquisa, pudessem assumir essa articulação local junto às escolas de fronteira para também se retroalimentar. Uma das constatações, inclusive da tese da Jorgelina, que eu trago para minha tese também, a questão da formação de professores, que ela não contempla a interculturalidade como, inclusive, um eixo estruturante da formação, da licenciatura. A gente reforça isso na nossa pesquisa, porque quando nós entrevistamos professores e gestores, o que diziam para a gente é isso: a gente não sabe o que é interculturalidade, a gente não sabe como trabalhar de uma forma diferente. O que nós temos na universidade é o que todo mundo tem em qualquer lugar do Brasil. E quando assumem concurso, e é importante também que a minha pesquisa foi desenvolvida especificamente na fronteira em Ponta Porã com Pedro Juan Cabaleiro, né, divisa ali com o Paraguai, e nas Paula, entrevistas... disculpa te interrumpí. Põe un poquinho aqui, que falam que está con, un poquinho com o som baixo. Ah, tá. Será que dá? É porque eu tô aqui no instituto e eu tô numa sala coletiva. Aí, sim, mas aí ficou melhor, aí ficou melhor. Então eu vou colocar aqui pertinho, desculpa. Então, quando a gente fez a pesquisa, né, em Ponta Porã, também, especialmente com a Secretaria de Educação do município, disseram que quando convocam os professores para assumirem os cargos e falam que a escola tem uma perspectiva intercultural, por exemplo, uma das escolas que eu tive a oportunidade de fazer a pesquisa, disseram que os professores ficam por muito pouco tempo e já querem redistribuição para uma escola que não esteja tanto na margem ali da fronteira, né? Mas é porque sentem essa dificuldade de fazer um trabalho de fato intercultural. Então não só a língua, não é só folclore, tem uma dinâmica ali que a gente defende aqui a partir da pesquisa, que a interculturalidade precisa ser um eixo estruturante do currículo. Ou seja, tem que ser a base do currículo e para todo componente curricular e todas as práticas possíveis, né? Então, uma outra questão de contexto que a gente sempre percebeu que a interculturalidade muitas vezes era reduzida a essas atividades pontuais ou temas folclóricos, inclusive muito distantes, né, da cultura real, porque acaba sendo muito fantasiosa, né? Por exemplo, a vestimenta lá de 1500, 1800, isso não faz o menor sentido. Uma alimentação que talvez tenha ficado já fora, né, da cultura popular e da alimentação das pessoas. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração ao se pensar currículo. E apenas algumas turmas participavam do PEIF. Era basicamente anos iniciais, algumas turmas que participavam do programa e outras não. E, portanto, deixa eu só ampliar aqui. Esse é o último ponto. E a burocracia também que inviabilizava o CRUSE, porque os professores, na formação original do programa,
ainda enquanto projeto, previa que os professores fizessem um cruce, ou seja, uma vez por semana, professores brasileiros iam para a escola do outro lado da fronteira e os professores de lá vinham para o nosso lado de cá. Só que burocracia de, por exemplo, né, de documentação, em muitas fronteiras, os professores ficavam barrados 2, 3 horas esperando alguma liberação e às vezes nem conseguiam fazer esse intercâmbio previsto. Então, também foi um contexto que dificultou bastante. O pressuposto, então, que a gente tem para conversar sobre esse currículo é que é urgente constituir uma pedagogia intercultural para que as escolas em regiões de fronteira construam seus currículos, projetos e práticas pedagógicas, pois há uma escassez de diretrizes e orientações em nível nacional e regional, além da formação inicial dos docentes não contemplar a interculturalidade em suas teorias e práticas. É um pressuposto que a gente traz e esse curso que vocês iniciam hoje é a materialização, né, dessa realidade, ou seja, é preciso uma pedagogia intercultural da fronteira, constituída pela fronteira e que tenham currículos e práticas próprios, né? Alguns dados educacionais que eu acho sempre importante para a gente justificar o porquê que nós atuamos com muita força no debate sobre as escolas em região de fronteira, porque nós não estamos falando em escolas isoladas, não estamos falando num quantitativo pequeno, nós estamos falando aqui em termos percentuais, né, de 7% das escolas de educação básica do Brasil estão na região de fronteira, 12.926. Ali tem por estado, para depois vocês verem com calma. 6,6% dos docentes de educação básica do Brasil estão nas escolas de fronteira, mais de 153 mil. E quase 6% das matrículas de educação básica no Brasil estão na região de fronteira. Então, quase 3 milhões de estudantes em 588 municípios, que são 10% dos municípios brasileiros. Então, estamos falando de um quantitativo muito grande que precisa, por isso que a gente fala tanto de ter políticas públicas, né, para as escolas em região de fronteira e também normativos, orientações e diretrizes. Para falar do currículo intercultural, eu trouxe duas dimensões. Eu trouxe uma dimensão política e uma dimensão pedagógica, para a gente refletir alguns conceitos, a partir, inclusive, né, de referências teóricas que nos ajudam também a olhar para essa realidade de uma forma mais qualificada e com uma perspectiva crítica de, de enxergar a sociedade e a educação como um todo. A questão da história da educação latino-americana, eu trago ela como uma história incipiente, ou seja, há pouco explorado, há pouco documentado. Se fala, né, às vezes num seminário, num congresso, numa conferência, mas cada pessoa vai falar da realidade do seu país. E eu trouxe uma citação que está lá na minha tese, né, a partir do livro Educação e Democracia, do Saviani, que é um livrinho que todo mundo precisa ler, porque ele é muito, muito, muito importante para esse nosso debate, que ele traz a seguinte questão, que no período do exílio, alguns, que hoje, né, alguns educadores, alguns teóricos, alguns pensadores que hoje a gente conhece com muito respeito, reconhece com muito respeito, foram exilados pela ditadura militar e esses intelectuais se encontraram no exílio. E no exílio, cada um foi falando sobre a realidade do seu país, principalmente em questão de educação. Eram pessoas ligadas, né? E uma personalidade comum, aliás, comum não importante, que a gente traz é o Paulo Freire, que foi um dos grandes enunciadores da história da educação brasileira. E por meio das conferências que eles faziam no exílio, eles conversavam e debatiam e tentavam achar os seus pontos em comum. Não só as divergências, no meu país eu faço assim, no seu outro, não. Eles tentavam achar o que nos une como América Latina e que vai inclusive nos tirar dessa situação que está agora,
e nos fazer enxergar uma força latino-americana. Porém, o próprio Saviani, né, coloca que esse debate, ele, de certa forma, parou com esses intelectuais, que ainda se vê pouco, e que a história da educação, a partir desses debates dos intelectuais, né, se chegava à ideia de que cada país montava a sua educação a partir de uma influência europeia, colonizada, e que praticamente nenhum país naquele momento, e talvez a gente olhe ainda nos dias de hoje, não caminham de forma autônoma, ou considerando as suas particularidades e as suas forças, né? E isso fica constatado até na tese de doutorado do professor Francisco Tiago, que foi inclusive da minha banca e está aqui como referência, ele Silva 2017. E ele faz uma análise dos currículos de história das universidades aqui no Distrito Federal. E ele traz esse debate de que os currículos de história também, né, da licenciatura em história, também não trazem a América Latina na sua composição. Normalmente você tem a história geral e a história do Brasil. E na história geral você tem as idades, né, as eras da história contadas, mas não se faz um recorte para fazer um aprofundamento da história latino-americana, né? Então, essas histórias nacionais trazem pouca integração entre si. Então, por isso que eu trago essa defesa de que a história da educação latino-americana ainda é incipiente. Eu ainda acredito e aposto muito que a UNILA tem um papel excepcional para trazer essa questão da história da educação latino-americana no estudo de documentação, de políticas, nos grupos de pesquisa, nas formações. E esse curso aqui, para mim, é um exemplo de materialização, né, do avanço dessa história da educação latino-americana, como um grande ponto de encontro para a gente conhecer. Uma outra força nessa dimensão política que gravita em torno do currículo intercultural é a perspectiva de construção de uma identidade regional, supranacional, por meio da educação. No Mercosul, pessoal, isso é muito marcado em todos os documentos oficiais, desde a criação do Mercosul e depois um documento que foi uma publicação não oficial do Mercosul, mas foi do Paulo Renato de Souza, foi ministro da Educação no Brasil, que traz, né, que inaugura essa ideia de um setor educacional do Mercosul, para que houvesse uma harmonização de sistemas educacionais no Mercosul, pensando na ideia de se criar uma identidade comum, de uma identidade comum aqui na América Latina, especialmente aqui na América do Sul. Isso é muito perigoso, porque é como se a gente colocasse na mesma panela do multiculturalismo, que reconhece as diversidades, coloca todo mundo na mesma panela e vai mexendo ali como se nada tivesse acontecendo, como se tudo fosse muito harmônico. Então, harmonizar os sistemas educacionais era no sentido de equalizar as políticas de educação. Por exemplo, lá no meu trabalho, eu faço um levantamento dos documentos que falam sobre educação, que basicamente versam sobre reconhecimento de diplomas e equivalência de estudos. Então, já há uma tabela no Brasil, se não me engano, desde 2009, que equaliza o estudante, por exemplo, uma criança de 6 anos na Argentina equivale a qual série no Brasil e equivale a qual série no Uruguai, no Paraguai, etc. Então, há uma tabela de equivalência de estudos na intenção de que uma pessoa, né, uma criança, um adolescente que estuda numa determinada escola num país, quando ele vem, ele não precise passar por aquela avaliação desgastante, né, para fazer o enquadramento na série adequada. Então, a primeira ideia foi essa. Mas vem a reboque essa ideia de uma identidade comum. Em todos os trabalhos que eu li durante a tese, e eu acredito que vocês aqui também, que estão também em escolas e regiões de fronteira, tenham essa ideia. É impossível e é desumano você falar numa identidade comum. É como se todo mundo fosse igual e não tivesse nada que valorizasse a sua cultura. E nós sabemos, eu trago Boaventura de Souza Santos, né, para falar que os conflitos do passado, eles são contemporâneos. Até para a gente falar, negociar um currículo intercultural, por exemplo, sentar,
ali representantes da Secretaria de Educação de Foz do Iguaçu, de Cidade del Este e de Porto Iguaçu, se sentar representantes desses três países e quererem criar um currículo comum, é impossível você não falar de conflitos históricos ou de situações históricas, né? Isso aconteceu em Dionísio Cerqueira, que é onde o PEIF começou, Dionísio Cerqueira com Bernardo de Irigoyen e Barracão. Houve uma grande tentativa de se construir um currículo comum para esse programa lá em Dionísio Cerqueira. Chegou a um ponto que não tinha como você colocar uma mesma perspectiva. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, a Guerra do Paraguai. Não tem como a gente ter o objeto de conhecimento Guerra do Paraguai sob o mesmo ponto de vista para todo mundo. Cada país vai ter o seu olhar, vai ter a sua consideração e vai ter a sua forma de contar a história. Então, na perspectiva intercultural, é quando a gente, de fato, encara esse desafio, encara possíveis conflitos e a gente tenta trazer de uma forma acolhedora e que a gente respeite os pontos de vista de cada um sobre esse mesmo objeto de conhecimento. Que a gente assuma, né, e coloque isso no cerne da questão. Bom, então, por meio, né, falei um pouquinho aqui também, né, do Mercosul, porque traz essa ideia de harmonização de currículos e de reconhecimento de diplomas, e o pano de fundo está sempre essa, a busca por uma integração regional de políticas educacionais por meio de tratados, acordos e protocolos. Pergunto para vocês, a gente consegue fazer a integração regional por força de lei, por força de um acordo? As pessoas são ouvidas? As pessoas são colocadas em evidência para conversar sobre isso? Né? Não. E o Mercosul ele tem um papel importante de integração regional, mas não é por meio de legislação ou de força de lei, né? Mas que a gente possa, de fato, colocar as pessoas para dialogar. No período que eu estive no Mercosul, 2012 a 2014, havia um clima muito interessante de cooperação. A gente, de fato, reunia pessoas, todos técnicos de educação, não éramos cargos políticos. A gente, de fato, discutia planos de ação em que cada país tinha uma contribuição em ações comuns. Se vocês procurarem lá no site do Setor Educacional do Mercosul os planos de ação que eles têm para cada 4 anos, se vocês lerem os planos de ação, vocês vão ver as metas e as responsabilidades de cada um. Então, há pessoas dispostas a fazer, mas a cada reunião que a gente fazia, parecia que a gente estava voltando no zero no assunto. Ou, às vezes, a rotatividade de pessoas era muito grande também, né? O PEIF foi a grande política que nós acreditamos. O PEIF, acho que todo mundo aqui que conhece o programa sabe que ele foi descontinuado em 2015, por força, inclusive, do processo de impeachment da presidenta Dilma, sem recursos, sem assistência técnica, até hoje, dia 14 de 10 de 2024, no MEC, não há uma coordenação que responda por esse programa. A portaria que o instituiu está publicada, está válida. Ninguém revogou a portaria. Porém, não há uma coordenação que responda tecnicamente e politicamente pelo programa, né? Foi uma iniciativa, então, super importante. Ela começa na perspectiva bilíngue. Ali em 2004, 2005 ele se institucionaliza, mas em 2004 ele entra mesmo como projeto ainda do Mercosul, não era programa, mas ele tinha ainda uma perspectiva bilíngue. Ele começa ali de um acordo que tinha entre Brasil e Argentina de anos anteriores, e tínhamos um acordo bilateral e um acordo de ensinar a língua portuguesa nas escolas argentinas, ali da região de fronteira, que não eram muitas, e ensinar a língua espanhola nas escolas brasileiras. Então, começa com uma perspectiva importante, né, mas ainda na ideia do bilinguismo. Passado-se o tempo e o programa foi crescendo, foi tendo uma adesão, e o bilinguismo dá lugar, primeiro, ao plurilinguismo e, finalmente, à interculturalidade, porque não se restringe
as línguas portuguesa e espanhola, e não restringe-se ao ensino de língua. Esse entendimento já tinha, né, que era o ensino na língua e não o ensino de língua. Então, isso também é algo que, durante o processo do programa, ficou muito evidente que era preciso trabalhar essa ideia, principalmente junto aos professores, porque eles se sentiam intimidados com o programa porque diziam: eu não sei língua espanhola, eu não sei espanhol, então eu não quero participar. E aí havia um trabalho ali de formação até para dizer que não é um ensino de língua, né? Apesar de que nós acreditamos que era preciso ter professores, por exemplo, de língua espanhola, e nas escolas, por exemplo, onde eu pesquisei, a presença de professores de Guarani, de língua Guarani, que entra como uma das línguas oficiais do Mercosul posteriormente. Então, não era mais um programa bilíngue. E, embora, né, tenha enfrentado essa descontinuidade, o programa ele trouxe contribuições muito importantes para a gente entender a interculturalidade na escola, né, para além de um programa que tinha recurso, enfim. Tem entendimentos e até hoje, é tanto que estamos aqui, até hoje nós nos referimos ao PAFE como uma ação importante que nos ensinou muito, inclusive nos ensinou quanto nós temos ainda para caminhar. Falando da dimensão pedagógica, já caminhando aqui para a segunda parte, nós temos aqui algumas reflexões sobre cultura e sobre interculturalidade, né? Para a gente entender que há diversas abordagens para a interculturalidade, então a gente pode encontrar conceitos de interculturalidade direcionados a povos indígenas, direcionados aos povos fronteiriços, a imigrantes, ao ensino de línguas estrangeiras, ou também direcionados para a diversidade cultural, mas que a gente coloca lá no campo do multiculturalismo, né? Só reconhecer a diversidade para a gente não interessa. A gente quer muito mais do que reconhecer a diversidade, né? Nós queremos essa diversidade em ação e entrelaçada, né? Um outro conceito que eu trouxe aqui para essa reflexão é do Thompson, que ele tem um livro chamado Costumes em Comum. Ele fala que os costumes em comum não devem ser ignorados ou tratados como trivialidades, mas reconhecidos como importantes elementos culturais e históricos. Então é nessa perspectiva que a gente quer buscar esses entrelaçamentos históricos que acontecem de uma forma não não da natureza, né? Eu trago isso lá, inclusive, para trazer, né, o conceito de natureza, de que a natureza é como se a gente não precisasse agir nela. Aqui a gente está falando de cultura porque é uma cultura forjada pela ação humana e não uma natureza dada, porque senão a gente simplesmente aceita o que a gente vê e convive e não colocamos a ação humana. E o que a gente está fazendo aqui hoje é colocar a ação humana a favor da interculturalidade, né? E nas regiões fronteiriças, a gente tem outras relações que são mais complexas. Além da relação cultural, a gente tem um vínculo político, social, econômico, linguístico, de valores e também de habilidades diferenciadas, né? E, o ponto de encontro dessas relações está praticamente dentro da escola. Como eu costumo falar, é na escola que essas culturas se encontram, os valores se encontram, as pessoas reais de carne e osso, pensamento e fala e diversas linguagens se encontram. Então, por isso que a gente está discutindo isso, essa perspectiva na escola. Então, até eu falei ali, né, do Boaventura Souza Santos no início da minha fala, mas que ele traz assim: dado que no passado a cultura dominante tornou impronunciáveis algumas das aspirações à dignidade humana por parte da cultura subordinada, será agora possível pronunciá-las no diálogo intercultural sem, ao fazê-lo, justificar e mesmo reforçar a subordinação? A gente teve essa, essa fala em várias reuniões, nessas dinâmicas entre países, né? Nessas negociações entre os países. Porque o Brasil puxando, nós temos, né, uma fronteira muito grande com muitos países. Então, era inevitável o Brasil também puxar o diálogo intercultural, o diálogo do currículo, o diálogo da política. E muitas vezes a gente via assim um passo para trás, de dizer: opa, pera lá, o Brasil está querendo mandar no PAFE, então a gente também tem que levar isso em consideração.
né, de entender que o diálogo intercultural também pode provocar esse avanço acima da cultura do outro e reforçar uma subordinação, não necessariamente subordinação ao Brasil, mas subordinação à perspectiva hegemônica. Então, a interculturalidade, a educação e a escola têm uma relação intrínseca. A escola é um espaço essencial para a construção dessas práticas interculturais. Por meio da educação intercultural, a gente promove esse diálogo sem perder de vista o conhecimento universal. É um direito de todos circularem dentre os conhecimentos clássicos, como Saviani chama, né? Não são conhecimentos tradicionais, são conhecimentos clássicos, ou seja, aqueles que são importantes para a gente conhecer, mas conhecer a historicidade de cada conhecimento. E o ponto central é a cultura, mas a gente, né, e a educação intercultural, mas não dá para a gente restringir, porque senão a gente cai naquela ideia lá inicial do currículo folclórico, né, ou de um currículo festivo, aquele que só celebra datas comemorativas. A gente une, né, a cultura como ponto central, mas também agregado ao conhecimento escolar. E chegamos então, né, ao cerne aqui da nossa pesquisa, de que a interculturalidade como eixo estruturante do currículo. Então, a interculturalidade tem que ser o eixo central do currículo e que ele vai fazer uma força motriz para os componentes curriculares olharem para a dimensão intercultural. O currículo ele é um projeto cultural, social e político. O Sacristã fala isso para a gente também com muita propriedade. E ele deve refletir as realidades locais e globais. Então, não é só a gente lidar com os conhecimentos construídos aqui no território, mas é unir o que nós temos aqui na nossa história local e também olhar as dinâmicas globais para a gente entender por que nós estudamos determinados conteúdos, por que nós desenvolvemos algumas aprendizagens e de que forma a gente leva em consideração a nossa própria historicidade, né? E a interculturalidade, então, valoriza e respeita as diferentes culturas presentes na escola, especialmente em contextos de fronteira. A BNCC é um ponto também sensível que eu trago e que para mim foi muito importante. Não era objeto, não estava nem dentro dos meus objetivos, mas eu entrei no doutorado bem no ano seguinte da implementação da BNCC e foi inevitável ter a curiosidade de ver como a BNCC tratava questões ligadas à interculturalidade e depois eu fui ver também, eu estudei o currículo de todas as unidades da federação que estão em região de fronteira, mas eu foquei depois no Mato Grosso do Sul. Mas a título de curiosidade, primeiro eu fiz um mapeamento geral para entender e até para chegar a algum lugar, né, algum estado que tivesse a interculturalidade presente, não somente ausente, né? A implementação da BNCC, pessoal, contraria a ideia de uma integração regional, porque reforça a lógica de um Estado-nação e minimiza as culturas diversas, principalmente as culturas fronteiriças, praticamente invisível. E a ideia de um currículo oficial nacional, que está lá no Tomás Tadeu da Silva, ele pergunta se faz sentido uma política, um currículo oficial, né? Então, é a pergunta que fica para a gente. Na BNCC, a gente encontra unidades temáticas em história, que eu encontrei ali, né? Objetos de conhecimento do Brasil no século XIX e a Guerra do Paraguai. E geografia, em conexões e escalas, natureza, ambientes e qualidade de vida, o sujeito e seu lugar no mundo, né, no ensino fundamental, e no ensino médio, em ciências humanas e sociais aplicadas, que é apenas na área de conhecimento, que tem uma unidade temática chamada Territórios e Fronteiras. Então, a BNCC ela deveria dar lugar para que a gente aprofundasse e não silenciar, né? No currículo do estado do Mato Grosso do Sul, encontrei aqui um total de 39 habilidades. Eu foquei nos anos iniciais e 39 habilidades nesses componentes curriculares. Não encontrei em matemática, mas encontrei nas outras 3 áreas do conhecimento nesses componentes curriculares. Queria só mostrar, não vou ler como eu disse, né, mas só mostrar alguns exemplos
que Mato Grosso do Sul, de fato, fez uma discussão com representantes de todos os municípios e Ponta Porã, por exemplo, acolheu esse documento de referência do Estado do Mato Grosso do Sul como currículo também do município, enriquecido pela parte diversificada que eu vou mostrar. Então, um exemplo aqui de educação física é explicar por meio de múltiplas linguagens as brincadeiras e os jogos populares no contexto comunitário e regional, reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem. E já tem a ação didática também proposta para os professores. Então, ali já tem, por exemplo, propor atividades como desenhar e escrever as brincadeiras de que eles mais gostam, registrar as antigas não populares relacionadas com as culturas fronteiriças, indígenas, pantaneiras e outros presentes na escola. É algo que a gente traz como bem positivo. Geografia, achei bem interessante também, né, esse exemplo, selecionar em seus lugares de vivência, em suas histórias familiares ou da comunidade, elementos de distintas culturas indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas, valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição, olha que interessante, e sua contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira. Então, eles trazem ali também ações didáticas para se desenvolver essa habilidade. Em Ponta Porã, como eu disse, enriquecido pelo currículo de referência para o Estado, eles têm um componente curricular chamado Práticas Culturais, Educação Patrimonial, Civismo. E tem muitas, né, lá na minha tese, eu deixei como apêndice, porque eu acho que é interessante para quem gosta de pesquisar currículo na região de fronteira, para ver, eu deixei na íntegra todas essas 39 habilidades que servem para a gente ter, né, como uma ideia. Aqui a questão da alimentação, por exemplo, né? Tem a gastronomia fronteiriça como elemento identitário da região, compreender que a fronteira é uma região singular que deverá ser respeitada e valorizada. Um exemplo bem bacana. E para já vai aqui. E aí, muito rapidamente, vou passar em algumas premissas, ou seja, o que nós precisamos considerar, né, nessa perspectiva aqui que eu trago, para que um currículo seja de fato intercultural, ou tenha a interculturalidade como eixo estruturante. Eu dividi em alguns temas, assim, por exemplo, políticas educacionais e gestão escolar, é ter de fato uma articulação com políticas educacionais, uma gestão democrática e participativa, porque a comunidade precisa participar da vida dessa escola, até para ela se entender como uma escola intercultural. Não é só o professor, não é só o aluno que tem que entender e assumir a interculturalidade, né, como uma filosofia da escola. A criação de um currículo próprio, então isso ficou evidente na pesquisa, de que há uma grande necessidade de ter um currículo próprio, por isso que eu questiono a questão do material didático, né, de que será que o material didático faz sentido? Durante meu tempo de PEIF, eu vi algumas escolas que criaram materiais didáticos próprios, inclusive híbridos, com portunhol. E foi muito interessante. Eu tenho em casa, Janina, não sei se você já viu, eu Não. tenho em casa impresso. Eu vou dar um jeito de fotografar, porque eu acho que não tem, ou de repente eu faço uma Manda foto. para nós, manda. Foi um material feito inclusive com portunhol. Foi incrível. Acho que uns 3 exemplares assim diferentes lá em casa, mas faz todo sentido, né? A própria inclusão então de diferentes perspectivas, identidades, abordagem intercultural nos espaços públicos, porque também não é somente dentro da escola que a gente traz essa abordagem intercultural, também o que tem no público, né? Os estudantes como centro do processo educativo, então o foco do estudante como centro do processo e o acolhimento e inclusão de estudantes transfronteiriços, como o trabalho que vocês já fazem com as escolas em Ponta Porã. Desculpa, em Foz do Iguaçu, perdão. A questão linguística ela é importante, apesar de eu ter dito algumas vezes que o bilinguismo não é principal, mas as línguas e a interculturalidade e o bilinguismo sim.
porque faz parte da linguagem e precisa ser trabalhado. Só não consideramos como foco central, mas é parte muito importante, né? Cultura e patrimônio, então, pensar o patrimônio cultural local a partir dessas múltiplas integrações ou dessas múltiplas construções históricas, né? Ou seja, a arquitetura, o funcionamento. Lá em Ponta Porã, inclusive, eles têm no currículo para poder conhecer o funcionamento da prefeitura e dos órgãos vinculados na perspectiva intercultural. Tem influência paraguaia, por exemplo? Quem foi prefeito que tinha, por exemplo, uma família ou era transfronteiriço e que de repente colocou essa cultura na prefeitura e que permanece? Então isso tem lá no currículo de Ponta Porã e eu achei muito, 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 muito bom. A formação de educadores, então a importância muito, muito essencial da formação inicial e continuada, e o estímulo à pesquisa e à investigação. A gente, né, todos nós aqui como docentes, nós não conseguimos sermos educadores críticos e de fato façamos a diferença sem pesquisa e sem ter um olhar crítico em relação à nossa própria atuação e aquilo também que nós fazemos no dia a dia, né? E algumas ações de fortalecimento do currículo, que, como eu disse, o currículo não é só um documento de prescrição, mas a gente tem, por exemplo, refletir sobre as relações de poder e discriminação que acontecem muito nas escolas em regiões de fronteira. Incluir outras perspectivas e pontos culturais, o uso de tecnologias e recursos também para intercâmbio, principalmente, que a gente falava do CRUSE lá atrás, que era importante os estudantes também terem intercâmbio e ter uma interação com outros estudantes, e a tecnologia hoje já faz isso para a gente de forma muito importante. O uso de relatos pessoais também, de ouvir a comunidade, né, de ouvir o que as pessoas têm de história e de sentimento e de subjetividade do presente, e não somente do passado, mas essas vozes precisam estar presentes também na definição do currículo, e a interação com países de outras regiões. Porque não adianta a gente falar de interculturalidade só do nosso lugar confortável. A gente também precisa ter essa interação com os nossos parceiros também nos outros países. Bom, e aí eu encerro a minha fala, né, com um pensamento que eu trago aqui, que a interculturalidade no currículo não segmenta sujeitos, ou seja, não separa quem é de qual nacionalidade, quem tem esse costume, quem tem esse valor, etc., mas busca construir uma educação que promova o diálogo entre as culturas. Ela promove a interação e o aprendizado mútuo, criando pessoas capazes de atuar em contextos plurais e integrados, onde as diversidades culturais coexistem e se complementam. Porque uma das coisas que a gente também ouviu muito é de quem compra a interculturalidade como uma perspectiva até na dimensão política, de que eles e os seus estudantes precisam estar preparados para esse mundo plural. Então, é nesse sentido também que a gente reforça a importância da interculturalidade. Por enquanto, gente, obrigado. Já quero discutir aqui. Muito obrigada, Paulo. Obrigada, então, pela apresentação. Obrigada pela charla. Tem várias questões já aqui no chat que foram colocando à medida que você ia falando, ia conversando. Aí, para quem quiser, pode também levantar a mão ou pode colocar no chat que nós vamos a ler. Então, primeiro foram te falando de dónde eran, si tinham trabalhado com a perspectiva da interculturalidade ou em regiões de fronteira. Então, bom, aí começou a Fabi, falando que faz pesquisa e atua na Escola de Fronteira, aí do Mato Grosso. A Manuel faz pesquisa na Escola de Fronteira do Noroeste, do Rio Grande do Sul, Brasil e Argentina. O Cauê, que conheceu a partir da UNILA. O Alejandro, que também ele é já formado pela UNILA e trabalha aqui na Escola de Fronteira. O Caio, que é nosso bolsista, que é um docente de biologia, que nunca trabalhou sobre a questão intercultural, mas se interessa. A Leidiane, a Juliana, que é aluna de nosso programa de pós-graduação em literatura comparada, mas ela é docente daqui
de Foz do Iguaçu tem muitos alunos imigrantes, e aí ela comenta que não se tem uma política para pensar isso. Bom, e assim sucessivamente. Você vai ver que tem muitas considerações assim Tô lendo aqui rapidamente para a gente. para te falar. Aí eu queria, assim, começar para assim, dar uma ordem, depois aqui eu vou te fazendo as perguntas, vamos dialogando, aí vocês podem ir colocando também, pessoal, sobre os dados que você trouxe das escolas de fronteira. É porque, assim, é bem difícil achar dados sobre as escolas de fronteira. O MEC esconde esses dados ou como que... O MEC ele escolhe recortes para divulgar, né? Aquilo que eles consideram politicamente importantes. Então, por exemplo, escolas de fronteira, por isso que eu trago os dados, porque eu fui nos microdados e tive que rodar aquelas planilhas gigantes para conseguir chegar nesse fragmento de dados, que para mim era importante. Ah, Então, esses dados são meus, eu estou devendo a publicação, mas eu preciso publicar até para vocês conseguirem referenciar, mas eu já quero atualizar com 2024. Mas é isso, o MEC escolhe recortes para colocar naquela sinopse. E tem lá de educação de jovens e adultos, tem de educação inclusiva, tem vários recortes. Mas de fronteira não há. Por isso que a gente fala assim, tem que ter políticas no plural que nos ajudem a pensar um currículo intercultural, né? Se a gente não tiver essas informações até para nos dar diretrizes, a gente vai continuar indo lá rodar a planilha, ficar um dia com o computador aqui rodando para poder chegar em dados, em 4 informações. então, eu fiquei pensando nisso porque cada vez que vamos fazer uma apresentação e queremos falar sobre os dados da fronteira, porque assim, uma coisa que se fala muito, que vocês talvez tenham escutado também, pessoal, é assim, quando falam sobre as escolas de fronteira, ou quando, olha o Cauê, quando falam sobre as escolas de fronteira, ou quando falamos sobre a fronteira, muita gente fala, ah, mas é um recorte muito pequeno. Ou, por exemplo, falar, ou não estamos falando de um grande quantitativo, enfim, é algo que sempre escutamos, se generaliza. Quando nós queremos ir para os dados, sempre é difícil achar os dados. Não tem, por isso, assim, podemos falar que se está pensando, talvez, em uma política para as fronteiras ou não? Porque eu não vejo um certo avanço depois da última formação do PEIF, que foi no 2016 a última, Paula, não foi? Sim. Não vi nenhum avanço em relação depois a isso. Não. Inclusive, naquela conversa que eu tive,